E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vou fazer um vídeo num estilo diferente dos demais. Aqui eu vou tentar fazer um resumo das 4 rotas das heroínas, que já foram adaptadas no anime Summer Pockets. Pois a primeira rota começou a ser adaptada no episódio 3, e a última foi no episódio 17. E a partir do episódio 18, é onde as rotas verdadeiras entrarão, e a partir delas tudo mudará. Os plot twists virão e a história vai começar de verdade a partir daí. As 4 rotas nada mais foram do que um longo prólogo da história principal. E por causa disso, eu achei interessante a ideia de fazer uma recapitulação e resumo de tudo que nos foi apresentado no anime até agora. E como vai ser um resumo, não vou falar de detalhes por detalhe, e sim as partes mais importantes. E também vai servir para juntarmos as peças para quando as rotas verdadeiras entrarem e tudo fazer sentido e lembrarmos do que vimos nesses episódios anteriores. Farei a recapitulação do episódio 1 ao episódio 17. Agora sim, vamos ao vídeo. No primeiro episódio do anime, acompanhamos a chegada de nosso protagonista, Hairi Takahara, no porto da ilha Torishirojima. Ele foi à ilha durante suas férias de verão, depois de ser convidado por sua tia Kyoko Mizaki, para ajudá-la com alguns negócios deixados por sua falecida avó em um depósito. Depósito esse que é um depósito cheio de lembranças que ela havia coletado enquanto viajava pelo mundo. Enquanto aguardava sua pousada, Hairi avista uma garota misteriosa com uma expressão vazia, observando o mar. Após chegar ao porto da ilha, Hairi parte para a casa de sua tia, e ao chegar ele a conhece. Mais tarde, Hairi sai para comer alguma coisa, e também aproveita para dar uma volta de moto para conhecer a ilha. No meio do caminho, ele é avistado por uma outra garota misteriosa, que o observa de dentro de um farol. Após ouvir um pulo vindo de uma piscina, Hairi desce para ver quem estava lá. Então ele dispara com aquela garota de cabelos brancos que ele havia visto mais cedo enquanto chegava na ilha. Seu nome é Shiroha Naruse, e diz a ele que estava praticando. Após sentir que a estava incomodando, ele se retira. Shiroha o orienta de como chegar em sua casa. No outro dia, pela manhã, ele conhece uma outra membro de sua família, a qual sua tia havia se referido, que é Umi Katou, que o acorda o chamando de Takahara-san, e prepara seu café da manhã, que é um delicioso arroz frito, ao qual é elogiado por Hairi. E durante esse tempo, eles fazem algumas brincadeiras e então ela sai por aí. Aí depois que sua tia diz que ele não precisava se preocupar com a limpeza do depósito, ela sugere que ele passeie pela ilha para conhecer melhor. Então, no meio de sua exploração, ele dá de cara com uma garota dormindo e encostada numa árvore junto de uma pequena raposa excêntrica. Então ela sai correndo para o seu trabalho. Então ele continua sua exploração e tenta se adaptar aos hábitos da ilha, enquanto conhece outros personagens. Ao chegar na casa, é dito por Umi que havia chegado uma encomenda para o Hairi, e ele vê que era uma foto de lembranças de sua época na natação. Então ele compara isso ao que ele havia presenciado na noite passada. Então ele novamente sai e vai até o local onde Shiroha estava praticando natação, e ele dá a ela algumas dicas, a deixando surpresa. E o episódio termina com Umi observando o céu durante a noite. O episódio 2 começa com Umi tomando café enquanto recebia alguém com uma roupa de trabalho chegando em casa, mais precisamente um homem. Após isso, muda para ela e o Hairi tomando café, e ele elogia novamente dizendo que estava gostoso. Após isso, Hairi continua sua exploração pela ilha, e em sua viagem ele dá de cara com uma outra garota misteriosa, que estava andando com uma mala. Então depois, ele se encontra com Shiroha, que o agradece pelas dicas de natação que ele havia dado a ela na noite passada. Depois de sair do santuário, ele avista um farol, e vai até ele. Ali ele se encontra com uma garota que estava cantando. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela responde que estava procurando por ela mesma e o que ela quer fazer no futuro. Então mais à frente, ele é convocado por Miki Nomura,
uma executiva da ordem pública da ilha, e também a responsável pelas transmissões de rádio em toda a ilha. Ela o diz que terá uma reunião durante a noite, que é uma festa de boas-vindas para ele. Aqui também conhecemos outros personagens secundários, como o Ryoichi, que tem o hábito de andar sem camisa em locais inconvenientes, e Tenzen, que é o cara do ping-pong. Na festa, ele dá de cara com aquela garota que ele havia encontrado dormindo numa árvore. E aqui ela revela seu nome, que é Ao Sorakado. Então Hairi pergunta do porquê de Shiroha não estar ali, e eles dizem que ela não foi por não ser muito sociável. Então no outro dia, ele vai até um comércio, e ali descobre que é onde Ao trabalha. Durante a noite, após sair, ele novamente dá de cara com a enigmática Shiroha, que estava avistando o mar. E eles têm uma breve conversa. E depois dele dizer que tinha visto ela olhando para o mar enquanto pousava na ilha, ela revela que estava olhando para 2 pássaros que estavam voando em cima do mar. Ela então pergunta o que ele foi fazer na ilha, e ele diz que não consegue se lembrar, até que um flashback de sua natação lhe vem na cabeça. E ele diz a ele mesmo que estava quase se afogando na passagem do tempo de sua cidade. E ele só responde que estava ali experimentando como se aproveita as férias de verão. E ao perguntar quais foram as férias de verão favoritas dela, ela responde que as de quando ela era criança. E ele diz que desde que chegou na ilha, começou a ter sentimentos de nostalgia nesse lugar. E tanto o episódio 1 quanto o 2 foram episódios introdutórios que nos apresentaram um pouco do mundo de Summer Pockets e seus personagens. Aí a partir do episódio 3, foi onde as rotas começaram. O episódio 3 já começou nos apresentando quem seria a primeira garota a ganhar foco da adaptação da rota, que é a personagem Kamome, que estava chegando na ilha com uma mala, e então avista o mar ao chegar na ilha. O episódio continua com Hairi entediado na casa de sua tia, que novamente diz que ele não precisava se preocupar com o depósito. Então Umi sugere que ele se aventure pela ilha. No meio do caminho, ele se depara com Shiroha, que apresentou seu lado otaku aqui enquanto fazia referências a mangás famosos que conhecemos. Hairi, ao perceber que ela estava com vergonha, entra no personagem. Então depois ela vai embora toda envergonhada. Novamente, enquanto continuava seu caminho, Hairi encontra nada menos do que a Kamome, que estava tentando tirar sua mala que estava presa. Então Hairi a ajuda com isso. Ela então o agradece, o chamando pelo seu nome. E ele fica surpreso por ela saber o nome dele, já que eles não haviam se visto antes. E ela disse que ele era mais famoso ali do que ele pensava. Então, após algumas conversas, ela pede para ele carregar a mala dela. O que ele não esperava é que fosse carregar ela em cima da mala. Mais à frente, eles se encontram com Umi, que estava por ali com alguns amigos dela. E um desses amigos diz que havia uma garota de kimono desmaiada por ali. Personagem essa que fez algumas participações aleatórias no anime, que só quem é observador viu, e se você viu meus vídeos de Summer Pockets, vai saber de quem eu estou falando. Após isso, Hairi Kamome cai na água depois dela tentar descer o morro em cima da mala. Hairi tenta salvar ela, mas devido a seus traumas de natação acaba perdendo o fôlego, enquanto tem os seus flashbacks de natação. Porém, é salvo por Kamome. Hairi vê um desenho de um gato pirata no braço de Kamome, e diz já ter visto isso em algum lugar. Ao saírem da água, Kamome diz já ter ido para essa ilha, há muito tempo atrás, quando era pequena, e fala que nas férias de verão, tinha um acampamento que acontecia ali com crianças de todo o país. Ela diz ter participado de um, e que ela voltou à ilha para relembrar esses momentos. Ao perguntar para Hairi o que ele foi fazer ali, e ele fica pensativo, mas ela diz que ele foi ali para se aventurar. E então ela o chama para fazer uma aventura de gente grande. No meio do caminho dos dois, tivemos mais alguns encontros dele com a Shiroha, enquanto andava com Kamome, onde ele tenta se entender com ela, porém falha. E após ela recusar o picolé por não ser de melancia, ele o dá para Kamome. E eles continuam a sua aventura, e ela o leva para uma escola, e eles entram em um sótão. E ali ela revela a ele que subiu ali quando era criança. E ela e mais alguém fizeram uma bandeira com o símbolo daquele mesmo gato pirata do braço dela.
E eles fizeram isso em preparação para o dia em que eles se reunissem, que é a bandeira da tripulação deles. E ela diz a ele que eles fizeram essa bandeira naquele mesmo verão que ela foi para o acampamento e saíram numa aventura. Então eles esconderam um segredo que estava escrito, que eles iriam guardar o tesouro da ilha que encontraram nesse baú. Mais tarde, ao pôr do sol, os dois se despedem. Não antes que ela pedisse que ele a levasse embora em cima da mala. E assim encerrou o episódio. O episódio 4 começa com um flashback da infância da Kamome, enquanto via um mapa com o tesouro da ilha com um X marcado, ao lado de um garoto chamado Taka. Então, ao chamar ele para ir em busca desse tesouro com ela, eles se juntam a um grupo de crianças que também vão a essa aventura. Depois o episódio pula para Kamome, aguardando a chegada do Hairi para que eles embarquem em uma aventura. Então ela diz que ela e seus amigos trancaram o segredo da ilha no baú com 4 cadeados. Mas para abrir esse segredo, eles precisam dessas 4 chaves, e em seu caderno foi marcado em forma de dica onde as chaves poderiam estar. E o episódio gira em torno deles saindo para procurar essas chaves. A primeira dica tem a ver com estar debaixo do oceano, e na busca da primeira chave, eles vão até o farol, já que ele fica ao redor do mar. E ali eles se encontram com a garota que fica em cima do farol, que estava botando o lixo para fora. E aqui revela que se chama Tsumugi Vendors. Kamome decide ajudar com o lixo, e aproveita para investigar se uma das chaves poderia estar ali. Depois de procurarem no restaurante, Hairi procura no dicionário o significado da palavra Kaitei. E ali ele descobre que o significado de Kaitei é escada. E então eles vão até o santuário. E ali eles encontram a primeira chave. No outro dia, eles vão até a segunda chave, e a encontram em uma casinha de cachorro. E a terceira pista os leva até um galinheiro, o qual é dito por Kyoko que pertence à família Naruse. Aqui conhecemos o super protetor avô de Shiroha, que não os deixa falar com ela depois de estranhar o Hairi a chamando pelo seu primeiro nome. Kamome tem a ideia de usar um uniforme escolar, para dizer que é amiga de Shiroha. Então, após isso, eles conseguem ir ao encontro de Shiroha, que os leva até o galinheiro para achar a chave. Após acharem a chave, Kamome conta um pouco de sua história, e diz que em sua infância era uma pessoa tímida e tinha dificuldades em falar com os outros, e por causa disso, seus pais a botaram num acampamento de verão. Então ela diz que havia encontrado um mapa na escrivania no quarto de seu pai, e esse tesouro ficava além das montanhas. E por isso ela pediu para o garoto Taka a acompanhar, por ele ter um porte atlético, até que o grupo de crianças formou em 5. No outro dia, eles vão atrás da última chave, que estava em cima de uma árvore numa casa de passarinho. Porém, Hairi cai e fica inconsciente, e quando acorda, já está em sua casa sendo cuidado por Kamome, que estava vestida de empregada depois de dizer a Kyoko que a ajudaria por um tempo com as tarefas. Então Kamome abre o baú com as chaves que eles encontraram e ela conta que esse tesouro não cabia no baú e que era um navio gigantesco, ao qual ela e sua turma haviam encontrado na infância dela. Mas eles tiveram que ir embora por causa de um evento que aconteceu e o acampamento havia chegado ao fim. Contudo, eles prometeram que se encontrariam ali após 10 anos. E esse foi o motivo dela ter voltado para a ilha. E então Kamome está mais determinada do que nunca a voltar para aquele mesmo local. O episódio 5 começa com uma lembrança de Kamome se aventurando em busca do tesouro, ao lado de seu grupinho, enquanto cantava uma música enquanto eles decidiam o nome de seu time, que acabou ficando como Barba Gato. Após isso, a cena termina com Kamome caindo. Então, voltando para o presente, Hairi acorda e dá de cara com Kamome dormindo ao seu lado. Então, após a cena mudar, eles estão se preparando para sua jornada e estão à procura de uma caverna. No meio de sua jornada, Hairi começa a ter estranhas alucinações, onde Kamome desaparece, e ele a vê pequena com o grupinho dela, onde Kamome anda devagar por estar carregando a mala e nega a ajuda de Taka. Depois Hairi se recompõe ao ser chamado por Kamome, que estava ali do lado dele o tempo todo. Mais à frente, eles encontraram a caverna que procuravam.
A cena muda para um flashback durante a noite no acampamento. E então Taka, que não consegue dormir, vai para fora da tenda e encontra Kamome, que estava com a perna machucada. E ela revela que não queria dar a mala a ele mais cedo porque estava usando como apoio para andar. Após isso, a cena muda para Hairi acordando. Após momentos engraçados entre eles estão prontos para entrarem na caverna. E Hairi começa a se lembrar de coisas do passado, enquanto olhava para Kamome, além de ter sensações de que já esteve ali antes. Ele então pergunta se estava tudo bem com a perna dela, e pergunta se ela não está usando a mala como apoio para a perna. A princípio ela nega, e diz que está tudo bem, até que ele a convence a dizer a verdade, e ela diz que sua perna sempre doeu desde antigamente, mas que ainda dói de vez em quando. Então ela implora para que Hairi não diga para eles voltarem. Ele então aceita continuar a jornada, e ela pergunta o que ele foi fazer na ilha. E ele diz que foi ali para se curar internamente, e diz que não conseguiu atingir as expectativas daqueles que acreditavam nele. Diz isso enquanto mostra seu flashback de natação. Kamome também diz que adoraria encontrar a sua turma do outro lado da caverna, e diz que passou muito tempo no hospital, e por isso não tem tantas memórias de se divertir nas férias de verão, e por isso quer guardar cada lembrança com ela. Enquanto eles caminhavam, a pilha da lanterna estava acabando, e quando Kamome foi trocar ela, acaba caindo na água com Hairi, que tenta salvá-la, mas acaba ficando inconsciente, mas é salvo por ela, ao fazer respiração boca a boca, embora também possa ser entendido como um beijo indireto da parte dela. Então, por causa do acidente, ela acaba perdendo a mala. Porém, por sorte, eles estão próximos de chegar ao seu destino, e continuam o resto de seu caminho, e o episódio termina com eles, enfim, chegando em seu objetivo, que era o navio. Após alcançarem seu objetivo, que era encontrar o navio, as coisas começam a ficar estranhas no episódio 6, com Kamome indo às lágrimas, dizendo que havia se lembrado de tudo e agradece ao Hairi por ter acompanhado ela e tornado o sonho dela realidade. Então, antes que ela pudesse terminar de falar, ela simplesmente se despede dele e some, em forma de uma borboleta. Então, mais à frente, Hairi pede ajuda de seus amigos para encontrar a mala de Kamome, que havia caído no lago. Mais à frente, Hairi, ao olhar na mala de Kamome, ele encontra um livro titulado como A Aventura em Grupo dos Barbagatos. E aqui ele diz que já havia lido esse livro há muito tempo atrás. E essa é uma história sobre Kamome, que era uma garota tímida que havia ido para um acampamento de verão. Depois de ver uma casa alugada numa ilha menor longe da ilha principal, que era o suposto lugar onde Kamome mora, ele então, ao ser guiado por Nomiki, Hairi foi até essa pequena ilha, e ali encontra uma mulher que nada mais é do que a mãe de Kamome. E aqui, ela faz revelações sobre o estado da Kamome, e diz que ela está na Finlândia há 2 anos, e conta sua história, e que ela junto de seus pais chegaram à ilha há 10 anos, e que seu pai trabalhava numa universidade estudando plantas e animais, e ficaram na ilha por um tempo. E disse que Kamome tinha saúde frágil desde pequena, e por isso não tinha amigos, e não podia sair e passava a maior parte do tempo lendo. Mas o sonho dela era sair e explorar lugares, e revela que aquela mala era do pai dela, que havia deixado ali enquanto viajava. Sua mãe, que era escritora, teve a ideia de criar uma história da qual a Kamome seria a protagonista dela, que era o livro da aventura em Grupo dos Barbagatos, que era o mesmo livro que o Hairi tinha lido. Então, para realizar o desejo de sua filha, a mãe dela colocou um navio na ilha Torishirojima, que era aquele mesmo navio que eles foram atrás. Então a mãe da Kamome pergunta se o Hairi já havia dado uma olhada na cabine do capitão no navio, e diz que o tesouro mais precioso estava lá. E lá ele encontra muitas cartas de lembranças dessa história, inclusive uma carta do próprio Hairi, que dizia ser fã da personagem. Depois disso, ele pede para que sua mãe mande o livro dos Barbagato, onde tem uma carta de convite para uma aventura. Depois de ouvir a história de Kamome, Hairi está disposto a realizar o maior desejo dela, e junto de sua turma, trabalham no navio. No meio da noite, ele novamente se encontra com a projeção astral de Kamome,
que diz que ela se tornou a parte do sonho dela, e que todas aquelas aventuras de criança que ela teve não passou de uma história de um livro escrito pela mãe dela, e que o seu eu verdadeiro estava em coma há muito tempo por causa de sua saúde. E diz que não vai ficar ali por muito tempo, e que ela está em um lugar muito longe dali. E então agradece ao Hairi por ter realizado seu sonho. Os dois se despedem com um lindo e emocionante beijo. Então Kamome desaparece. Depois disso, Hairi se dedica a continuar trabalhando no desejo dela, e escreve muitas cartas para reunir os fãs do livro. Mais tarde, Hairi questiona a mãe dela do porquê não tinha feito isso mais cedo, e ela responde que Kamome recusou porque tinha medo de como seus fãs reagiriam ao descobrir a triste realidade da inspiração que ela era da protagonista dos livros. E sua mãe diz que pouco antes daquele verão, a Kamome verdadeira havia caído num sono eterno, mas que ela havia se esforçado muito para se levantar. Após esse momento emocionante, Hairi diz que a ama e vai terminar o navio. Após isso, em sua casa, Hairi descobre que Umi foi embora, sem se despedir dele, o que o deixa preocupado, mas ainda continua a sua missão, e pede como favor para que Shiroha fizesse a bandeira do navio. Depois disso, os fãs da personagem se reúnem ao redor do navio. Então Kamome retorna pela última vez para ver seu sonho realizado, e Hairi a chama para uma aventura. Após esse evento, Umi aparece indo embora, e estranhamente desaparece com uma aura branca. E nos últimos segundos, após um ano, vemos Hairi lendo uma carta da Kamome, e sua rota se encerra com ela chegando até os braços dele, dando a entender de que ela havia acordado de sua coma. No episódio 7, entramos em um novo arco com uma outra personagem, mas o episódio se inicia em um misterioso jardim, com uma voz misteriosa dizendo que quando era criança, havia passado por um verão que parecia eterno, com sua família e amigos, e diz que essa lembrança se tornou parte de uma memória distante. Após isso, vimos Umi acordando e chegando na casa de Kyoko. Depois disso, vimos algo estranho acontecer, como Hairi novamente chegando na ilha Torishirojima, daquele mesmo jeito que foi apresentado no primeiro episódio. A diferença aqui está em sua fala. Enquanto no episódio 1 ele havia dito que era uma ave passageira ferida, aqui ele fala que é como um canário sem canção. E outra diferença aqui é que ele vê uma garota enquanto embarcava, só que dessa vez, ao invés de avistar Shiroha olhando para o mar, ele vê na verdade Tsumugi cantando em cima do farol. Devido às apresentações já feitas no episódio 1, aqui já pulamos para a parte onde o Hairi está sendo acordado por Umi na casa de sua tia. Porém aqui, ao contrário do episódio 1, Umi o chama de Hairi-san, ao invés de Takahara-san. Então tivemos eventos parecidos com o que já foi mostrado. Então ele começa a explorar a ilha. Mais à frente, ele se encontra no farol com Tsumugi cantando, assim como já havíamos visto. E aqui começa as diferenças de eventos, pois a água na casa do Hairi havia parado de funcionar, o que o força a sair para tomar banho junto com Umi, em outro lugar. Lugar esse onde Shiroha também estava. E aqui tivemos a primeira interação de Umi e Shiroha, o que na frente será algo muito importante. Enquanto estão voltando de volta, Hairi percebe que o farol não está aceso, e Umi diz que ninguém cuida dele e está fora de serviço. No outro dia, Hairi vai até lá para ver o que está acontecendo, e perto do farol, ele acaba se encontrando com Shizuko Mizuori, que é amiga de Tsumugi, protagonista do arco. E logo em seguida, Tsumugi aparece com sua famosa frase Mugyu, enquanto jogava algumas coisas fora. Então eles se lembram de já terem se visto. Então Hairi passa o dia ajudando elas na coleção de par inglês. Como agradecimento pela ajuda dele, Mizuori o apresenta algumas atrações turísticas na ilha. E lhe apresenta uma mansão de uma pessoa influente que morava ali. Mas é dito que eles já tinham morrido há muito tempo, e que atualmente a casa está vazia. Então após esse tempo, os três se divertem juntos, com Tsumugi o convidando para nadar com ela, para que suas amizades crescessem mais. Mas por causa de seus traumas, ele fica em dúvida. Então depois eles conversam entre eles, com Hairi dizendo que perdeu de vista o que queria fazer nesse verão.
e acredita que tenha ido à ilha para encontrar o que perdeu. E Tsumugi diz que também está procurando algo que ela queria fazer e o porquê dela estar ali. Após ela dizer isso, eles decidem passar as férias com ela. Então mais tarde, Hairi é convidado para passar a noite no farol com Tsumugi e Mizuori. E ali, eles se divertem fazendo uma festa do pijama. Depois disso, Tsumugi canta uma música a qual Hairi diz que ela também cantou quando eles haviam se conhecido. E ela diz que apesar de não saber o nome da música, ela sempre amou a música e a cantava. E diz que isso a faz sentir que talvez consiga encontrar ela mesma e o que ela quer fazer. Mizuori sugere que eles procurem mais sobre a música, fazendo com que o pessoal da ilha escute a música dela. Após amanhecer o dia, Hairi e Mizuori partem para suas casas. Depois de acordar, Hairi percebe que esqueceu algo no farol, e quando volta lá encontra Tsumugi chorando, que finge que não aconteceu nada. Mas aí ela pergunta se ele poderia passar a noite ali no farol de novo com ela. E ela diz que não vai ter tempo para esperar, porque vai precisar voltar para a casa dela em breve. E diz que não vão poder se ver mais, por ser um lugar bem distante. E ela diz que antes que ela vá para sempre, ela quer passar o máximo de tempo com ele e com a Mizuori. Apesar dele dizer que não vai poder passar a noite com ela, ele diz que vai doar o resto das férias de verão para ela, fechando assim o episódio. O episódio 8 começa com Hairi e Tsumugi convidando Mizuori para passar as férias com eles. Ela rapidamente aceita e deixa Tsumugi muito feliz. Então depois, Tsumugi explica o que ela está fazendo com as latas de Pringles e conta que está reciclando para fazer uma sacada. Hairi mais uma vez afirma para Mizuori que tudo o que ele quer agora é dedicar o seu tempo a Tsumugi. E enquanto eles conversavam, Hairi deixa escapar a possibilidade de estar apaixonado pela Tsumugi. E ela escuta quando ele diz isso e acaba saindo por vergonha, e dentro do farol, ela diz que ainda tem tempo. No outro dia, eles se reencontram e Tsumugi disfarça, fingindo que não aconteceu nada. Após isso, eles passam o dia indo atrás de latas de Pringles e pede ajuda aos outros adolescentes. E enquanto são ajudados, eles aproveitam seu dia. Mais à frente, Hairi estranha que Tsumugi mal estava olhando para ele e pensa que ela rejeitou seus sentimentos. Mizuori dá a ideia deles arranjarem um presente para Tsumugi, já que ela não vai ficar ali o tempo todo com eles. Tsumugi então desconfia do que eles estavam conversando. E depois que Mizuori pergunta o que Tsumugi quer fazer, ela diz que quer ir até a casa do Hairi, depois de lembrar de alguns conselhos da Ao. Kyoko as recebem numa boa e empresta um livro para Tsumugi, depois de saber que ela estava tentando achar uma música antiga. Quando eles abrem o livro, descobrem que as letras estão em alemão e por isso não conseguem entender, sobrando para Tsumugi inventar a letra da música. Mais à frente, Tsumugi consegue mais latas de Pringles, com a ajuda de algumas crianças. E já no pôr do sol no farol, Tsumugi confessa seus verdadeiros sentimentos ao Hairi, e diz que também o ama, porém ela fica preocupada, porque ela logo vai embora, e por isso não vê sentido em dizer que ama ele, e diz que vai acabar chorando muito quando eles se despedirem, e por isso não queria que ele confessasse seus sentimentos a ela. Mas ele diz que mesmo com um adeus, isso não vai mudar os sentimentos dele por ela. Após chegar em casa, Hairi ajuda Kyoko com algumas caixas, e acidentalmente acaba encontrando uma foto antiga de Tsumugi. E a cena muda para o farol vazio com Tsumugi desaparecida, fechando assim o episódio. O episódio 9 começa com Hairi e Mizuori indo até o farol atrás de Tsumugi. Porém, quando eles chegam, descobrem que ela não está lá. Mizuori saca que os dois estão namorando e diz que está feliz por eles, e pede para que Hairi a faça feliz. Hairi então pergunta para Mizuori onde Tsumugi mora de verdade. Mizuori diz que não faz ideia, e diz que sempre se encontrava com ela e se despedia dela no farol. Mais à frente, eles vão atrás de pistas sobre o paradeiro dela. Então é dito que ela pode ter sido levada por espíritos. Aí a véia diz que houve um grande estardalhaço que era sobre o desaparecimento de uma garota loira. E todos da ilha junto dos pais dela procuraram por ela. Porém ela nunca mais voltou. E também tinha um outro garoto procurando por ela desesperadamente, naquele tempo.
Garoto esse que era um faroleiro. Depois que Hairi mostra uma antiga foto da Tsumugi para Mizuori, ela diz que já viu aquilo em algum lugar. Então eles vão até aquela casa onde foi dito que alguém influente morava. Então eles entram no quarto de uma garota e no diário descobrem a história daquela Tsumugi que estava na foto. E nesse diário diz que ela fugiu para poder ficar com o faroleiro e deixa isso por escrito no diário. Porém eles lembram que também havia alguém procurando pela Tsumugi, indicando que talvez ela não tenha fugido com o faroleiro, reforçando ainda mais a teoria dela ter sido levada por espíritos. Depois de descobrirem mais detalhes sobre ela, Mizuori começa a ficar preocupada, por não conseguir encontrá-la de novo. Hairi então vai até o farol novamente, e um fenômeno sobrenatural acontece e o leva para uma realidade alternativa, onde vê o farol no meio de um jardim cheio de borboletas. E ali encontra uma Tsumugi totalmente diferente da que ele conhecia. Ela diz que sempre esteve ali e que essa era aquela Tsumugi da foto que teoricamente foi levada por espíritos. E ela diz que foi separada do amado dela e de seus amigos, e quando ela estava indo até o farol atrás dele, ela simplesmente desapareceu e foi parar nesse lugar. E ela diz que o Hairi ainda pode voltar para o mundo dele, caso ele pense muito nessa pessoa importante para ele. Então Hairi retorna para sua realidade, e ali encontra a Tsumugi que ele conhece. E Mizuori disse que ela havia retornado, mas ele havia desaparecido por um dia inteiro. Depois disso, Hairi e Tsumugi vão até a casa dele. Tsumugi entra em seu quarto e diz a ele que quando ela disse que ia embora, não era no sentido de voltar para casa ou outro país, e sim que ela vai ter que se encontrar com aquela Tsumugi do outro mundo. Hairi diz que a conheceu, e que ela foi levada por espíritos, e depois disso é revelado que quando a Tsumugi disse que estava procurando por ela mesma, ela estava se referindo a essa outra Tsumugi. Hairi então fica chateado por saber que estará sozinho sem ela. Então ele dá a ela um laço de presente que ele e Mizuori haviam escolhido para ela, e diz que era uma boa forma de expressar os sentimentos para quem ele ama. Após isso eles se beijam, fechando assim o episódio. O 10º episódio é onde termina o arco da Tsumugi, e ele começa com os dois acordando na casa do Hairi. Mizuori os vê acordando depois de ficar preocupada com medo deles sumirem de novo. Hairi então tem a ideia deles comemorarem todas as datas comemorativas sazonais do ano, para que Tsumugi fosse em paz, sem sentir falta de nada. Mizuori aprova a ideia, então eles pedem ajuda de outros adolescentes para organizar os eventos. E ele diz a Mizuori que no dia 31 de agosto pensa em fazer uma festa de aniversário para ela, com alguma surpresa. Então, com todos dispostos a ajudarem, eles comemoram vários eventos sazonais. Então depois, dentro do farol, os 3 personagens principais do arco se reúnem, e Tsumugi dá a eles um presente que é 2 chaves, que era do farol para que eles voltassem lá, mesmo quando ela não estiver lá. Então eles tiveram um momento emocionante aqui, com Tsumugi chorando, dizendo que não queria voltar agora, e que queria passar mais tempo com eles. E eles disseram que não importa o que aconteça, sempre estarão com ela. Então chegou o dia 31 de agosto. Depois que Mizuori se despede deles, algo estranho acontece com Tsumugi sumindo da vista do Hairi, mas rapidamente ela volta. Então ele pede para que ela diga que o ama, para que ele se lembre da voz dela e eles se abraçam. Então mais tarde, Hairi leva Tsumugi para fora, para ver a surpresa que ele e o grupo de adolescentes fizeram para ela, com um monte de vela com latas de Pringles ao redor da calçada em homenagem a ela. Tsumugi então conta ao Hairi o seu verdadeiro passado, e diz que a outra Tsumugi é sua amiga, e diz que aquela música que ela cantava também era a música que a outra cantava na casa do outro lado do mar, e diz que está indo embora para poder trocar de lugar com a outra, para que a outra pudesse voltar para esse mundo. Tsumugi também disse que ela se vestia como a outra para que nunca se esquecessem dela, e perguntava a todos se eles sabiam quem ela era. Mas quanto mais o tempo passou, mais ela acabou ficando esquecida. Então uma velhinha chamada Katou encontrou ela e disse que ela não precisava imitar ninguém, e sim ser ela mesma. Porém, ela não sabia o que queria fazer, e por isso decidiu fazer amigos para que quando a outra Tsumugi voltasse.
Então ela mostra como conheceu a Mizuori e o Hairi. Porém ela disse que seu amor pelo Hairi era algo específico dela. Era algo que ela mesma sentia. E conta como fez muitos amigos também. Aí ela conta como serão suas experiências divertidas quando estiver com eles novamente. Então Hairi começa a chorar depois de perceber que está perto de ficar sem ela. Porém é acalmado quando ela diz que está feliz por ter conhecido ele e todos. Então ao dar meia-noite, Tsumugi desaparece. E vimos um de seus ursinhos de pelúcia ao lado do Hairi. Mizuori então aparece ao lado do Hairi, e ambos desejam um feliz aniversário para ela. Então depois, Hairi e Mizuori passam seus últimos minutos juntos, e eles relembram de como foram os momentos com a Tsumugi. Eles veem uma garotinha cantando a música dela. Então vemos Umi botando o ursinho de pelúcia na porta do farol, e se despede de Tsumugi, e novamente mostra aquela aura branca como se estivesse desaparecendo. E após a passagem de um ano, Hairi e Mizuori se reencontram com Tsumugi, que havia voltado para o mundo deles, depois de ter a permissão da outra Tsumugi que disse que ela não precisava se preocupar e podia voltar. Então ela os recebe com um forte sorriso, fechando assim o último episódio de sua rota. A partir do episódio 11, entramos em um novo arco de uma nova heroína, dessa vez com Ao sendo a protagonista da vez. E o episódio começa com Hairi encontrando Ao dormindo em uma árvore. Depois disso, vemos aquele mesmo cenário daquele jardim de borboletas com aquela voz misteriosa de uma mulher, e com Umi andando por lá, e que ela fez alguma coisa que não sabemos até então. E o episódio continua com ela correndo até a casa de Kyoko, não antes de observar Shiroha de longe olhando para o mar. Depois a cena muda para ela acordando Hairi. E algo estranho acontece aqui, e Hairi pergunta se a Umi sempre falava desse jeito. Porém ele só conheceu ela ontem, mas age como se a conhecesse há mais tempo. E ele mesmo questiona isso. Então aparece uma borboleta voando ao redor dele. E aqui já começamos notando algumas diferenças no comportamento de Umi, e como seu arroz frito não estava tão saboroso como estava nos episódios anteriores. Novamente temos alguns resumos do que já havia sido apresentado com a chegada dele na ilha. Porém dessa vez, nas festas de boas-vindas, ao invés dele ir sozinho, ele leva também a Umi junto com ele. Umi age um pouco estranha e sente falta de alguma coisa ou de alguém nessa festa, enquanto olhava para os lados. Após alguns momentos de diversão, Hairi fala com Ao, que diz que andava com essa galerinha desde a infância. Hairi então pergunta de Shiroha, e Ao disse que ela foi convidada, porém ela disse que iria se conseguisse. Então depois da festa, Ao acompanha Hairi e Umi até sua casa. Hairi disse que ao botar Umi na cama, ele iria acompanhar Ao até a casa dela. Ao diz que não há lugar mais seguro do que essa ilha. No outro dia, Hairi vai até o trabalho onde Ao trabalha, e aqui acaba rolando muitos momentos engraçados entre eles. No outro dia, Hairi novamente vai até o trabalho de Ao, onde se diverte com as crianças. Então o episódio avança para uma cena onde Ao está sendo acompanhada de uma pequena raposa e Nari, no meio da noite pelas montanhas. No outro dia, Hairi pergunta o que todos estavam fazendo ali, e Nomiki disse que estavam conversando sobre o festival que está por vir, e diz que na ilha tem 2 festivais, um da montanha e outro um festival do mar. Então ele fica mais curioso sobre o festival da montanha, e Ao diz que é mais uma tradição do que um festival em si. Então mais tarde, após Nomiki dizer que vai deixar Ao nas mãos do Hairi, ele a vê toda sonolenta e cansada, então acompanha até sua casa. Então Hairi pergunta por que ela parece estar tão cansada, e ela diz que isso é por causa de seu dever nas montanhas durante a noite, já que a família dela é a responsável pela tradição. E ela diz que ela é a única da família que faz isso, e que ninguém na ilha tem permissão de entrar na montanha durante o ritual. No outro dia, Hairi vai até o trabalho dela, e ao não vê-la, pergunta se ela estava de folga, e é dito que ela deveria estar visitando a Ai, fazendo um check-up no médico. Durante a noite, ao tentar pegar um mosquito, Hairi avista de longe uma lanterna acesa no meio da montanha, e ele vai até lá para investigar, e lá encontra Ao, que estava acompanhando uma borboleta ao lado de Hinari. Hairi então a vê tocando na borboleta,
e ao fazer barulho sem querer, é descoberto por ela, que fica surpresa ao saber que ele consegue ver a Xixi Show, que é o nome dado às borboletas, fechando assim o episódio. O episódio 12 começa nos apresentando um misterioso flashback sem som entre Ao e sua irmã Ai, depois que ela deixa cair seu broche. Hairi novamente vai até o trabalho de Ao, e enquanto espera a chegada dela, acaba se encontrando com Shiroha, que estava indo comprar o picolé de melancia. Depois que ele dá o picolé dele a ela, ela percebe que ele quer saber mais sobre Ao. Aqui Shiroha conta que há muito tempo atrás, havia 3 famílias importantes que eram chamadas de as 3 casas. Uma era a família Sorakado, que é a família da Ao, né? A outra é a família Naruse, que é a família da Shiroha, e ela diz que não se lembra de quem é a terceira família. Após isso, Ao chega sonolenta no trabalho e acaba cochilando no colo do Hairi. E depois disso, Shiroha se retira e diz para ele seguir o conselho de Ao e não ir até as montanhas durante a noite. Porém, mesmo com os avisos de Ao e Shiroha, de nada adiantou, porque ele acabou subindo as montanhas. E no caminho dá de cara com uma borboleta. E ao tocar nela, ele acaba tendo visões de memórias arrependidas e de sofrimento. Isso o faz sair de si, quase o levando à morte ao chegar perto de um penhasco. Porém, por sorte, acaba sendo salvo por Ao, que ao acordá-lo, explica que essas borboletas representam memórias que restaram de pessoas com arrependimentos numa forma de borboleta, e que ao encostar em uma delas, a pessoa acaba revivendo as memórias de outras pessoas. Todavia, as borboletas só podem ser vistas por animais e por pessoas bem sensíveis. Além disso, Ao também explica que seu dever é reunir as Xixi Show perdidas e guiá-las para seu devido lugar, e que esse é o dever de sua família. E depois de guiar o Hairi fora das montanhas, Ao o convida para acompanhá-la até o hospital onde está localizada sua irmã gêmea Ai, que está em coma, e diz que ela ficou inconsciente depois de um acidente, e que seu objetivo também é encontrar a borboleta que carrega as memórias da Ai. E diz que a avó do Hairi, antes de morrer, contou a história de uma borboleta que acordou alguém que estava adormecido por um longo tempo. E isso trouxe esperanças a ela. Então Hairi, depois de saber disso, se compromete em ajudar Ao com essa missão. Nesse episódio também descobrimos algumas verdades sobre a árvore Tachibana, que é uma árvore sagrada da família Sorakado, e diz que ela foi sacralizada para ficar na borda entre o mundo deles e o mundo dos espíritos, que é aquele mundo onde vemos a segunda Tsumugi e Yumi algumas vezes. Depois no hospital, Hairi diz para Ai acordar logo para que ele e Ao pudessem namorar. Porém Ao disse que preferia esperar que sua irmã acordasse primeiro antes disso acontecer. Isso deixa Hairi ainda mais determinado a encontrar as memórias dela. Então ele vai até a sua tia e pergunta sobre a lenda da borboleta que acorda pessoas. Então ela diz que tem um livro sobre isso. Depois que Hairi conta a Ao, ela vai até a sua casa e acha a fórmula de fazer isso no livro, ficando muito animada com essa possibilidade. E o episódio termina com a Ai em coma no hospital, com seu broche caindo de seu braço. O episódio 13 começa mostrando o desespero de Ao enquanto tenta buscar a memória da Ai. Então ela fica desgastada e acaba dormindo. Então Hairi continua essa função e vê memórias de figuras já conhecidas, como o motivo do faroleiro não estar procurando pela Tsumugi. E nesse episódio, Ao também explica que as Xixi Show também causam sono com mais rapidez, devido à quantidade de memórias que eles absorvem quando tocam nelas. E diz que ao tocar na borboleta, essas memórias acabam sendo suas. Ao diz que o acidente da Ai é culpa sua, e aqui vimos sua história de que desde pequena ela tinha um pouco de inveja da Ai, já que a Ai parecia ser melhor do que ela em tudo. Porém Ao conseguia ver as borboletas, e como uma tentativa de impressionar a sua família, ela vai até as montanhas atrás de uma borboleta. Porém dá de cara com Ai, que vai atrás dela e a chama para voltarem para casa. Porém Ao, que estava tentando impressionar todo mundo, acaba rejeitando o apoio da Ai, que mais tarde é dito por seus pais que havia caído do penhasco, e que depois disso nunca mais acordou. Após receber o apoio do Hairi, eles acabam se beijando, e então voltam ao amanhecer do dia. No meio do caminho, Ao é convocada por Nomiki, que diz para ela ir até o hospital,
e lá descobre o estado atual da Ai, que está fora de perigo, porém permanece inconsciente. Mais à frente, Hairi desmaia em sua casa e começa a ter visões estranhas com a Umi falando, além das outras memórias também. Então, ao acordar, ele sobe as montanhas e encontra a O, que estava desmaiada por ter absorvido muitas memórias. Então Hairi a acorda, porém ela mantém seu desespero depois de ouvir do médico que eles deveriam se preparar para o pior sobre a situação da Ai. Então Hairi pede para que ela descanse e se aparecesse alguma memória da Ai, ele acordará ela. Então eles são encurralados por um monte de borboletas, porém são salvos por uma delas. Borboleta essa que nada mais é do que a própria memória da Ai. E quando a Ao acorda, Hairi mostra a ela as memórias de Ai, naquele acidente, e mostra o que a Ai realmente pensava, enquanto a Ao fugia e como ela tentou ajudar a Ao a encontrar a borboleta. Após acharem a memória dela, eles vão até o hospital para levarem de volta as memórias da Ai, encerrando assim o episódio. O episódio 14, que é o último episódio do arco da Ao, já começa revelando o resultado do objetivo deles, que é a Ai acordando. Isso deixa a Ao emocionada, e ela dá um forte abraço em sua irmã e pede desculpa por muitas coisas. E aqui a Ai revela que apesar de ter ficado inconsciente fisicamente, ela conseguia ouvir o que os outros falavam, e ela sabia quando a Ao cuidava dela, inclusive as falas sobre o Hairi que a Ao contava a ela. Depois da missão realizada com sucesso, as duas acabam caindo no sono, e a notícia da Ai acordando deixou a todos felizes, desde seus pais a seus amigos de infância. Porém nem tudo ainda tinha dado certo, pois a Ao ainda estava dormindo, e ficou assim por um bom tempo. Isso por feito das borboletas, que ela tanto absorveu. Então Hairi e Ai conversam nesse meio tempo. Mais à frente, Ai pede para que Hairi falasse com a Ao, de como a realidade pode ser mais divertida do que o mundo dos sonhos. E enquanto ela não acorda, Hairi e Ai continuam conversando, e Hairi conta como admira a força de vontade da Ao, e que isso o fez se apaixonar por ela. Então Hairi continua o dever dela de guiar as borboletas até a árvore Tachibana, enquanto ela não acorda. Até que no outro dia, ao chegar no hospital, Hairi escuta a voz de Ao, que tinha acabado de acordar, e ela pede para que ele a leve para sair, antes que ela voltasse a dormir por tempo indeterminado devido às inúmeras memórias que ela absorveu. E ela disse que por causa disso fica difícil em se manter sendo ela mesma. Então Ai implora que ele realize o desejo dela. Então Hairi a leva para os lugares favoritos dela, antes deles retornarem para Tachibana. No meio da viagem, Hairi diz que vai ter que ir embora, quando as férias de verão acabar. Mas ele sempre vai voltar para vê-la, até ela acordar. Então quando eles chegam na árvore Tachibana, um monte de borboletas saem do corpo da Ao. Uma inclusive é a própria memória dela que acaba fugindo, mas com o aviso de Inari, Hairi consegue a recuperar a tempo. E ele vê um monte de seus pensamentos durante a jornada dos dois, e fica emocionado ao saber dos sentimentos verdadeiros dela por ele. Então depois que ela fica em coma, Hairi pede para que lhe dê 1 ano até que a árvore Tachibana floresça novamente para que ele encontre a Ao durante o ritual da montanha. Antes dele ir embora, Ai pede um favor, de que ele continue visitando a Ao e conte a ela suas experiências vividas para preencher as lacunas dela. Então Hairi promete que voltará para ela. Após isso, vemos Umi indo até a árvore Tachibana, e diz que ainda está bem, e do nada desaparece. Então a história tem uma passagem de tempo, com Hairi trabalhando e retornando à ilha a cada estação para visitar a Ao. Até que no último segundo do episódio, vemos a Ao acordando depois de 1 ano, com um lindo sorriso no rosto, e dizendo bom dia. Assim fechando a sua história. O episódio 15 foi o episódio onde se iniciou o arco da heroína principal da história, Shiroha. Novamente, o início de uma rota que nos mostra o mundo dos espíritos, onde a voz misteriosa, dizendo que estava cheio de suor depois de ter brincado bastante por um bom tempo, e que se sentiu e olhou para o céu e viu o sol flutuando em cima dela, e que as gramas verdes pareciam douradas com a luz do sol. E disse que uma sensação macia acariciou a cabeça dela gentilmente,
e perguntou se isso era o vento ou uma mão de uma silhueta, e comparou isso a alguém que também acariciava a cabeça dela. E disse ter ouvido uma voz de um lugar bem distante dizendo para brincarem juntas. Após isso, vemos Shiroha observando os pássaros como vimos ela dizer no episódio 2. E aqui, vemos muitas semelhanças com o episódio 1 e 2. A diferença é que aqui acompanhamos a história do ponto de vista da Shiroha, ao invés do Hairi. Depois dessa cena, vimos Shiroha orando no santuário onde ela escuta das crianças que a vovó Kido, essa velhinha aqui, disse que alguém chegou na ilha para curar o punho quebrado. Depois a cena muda para Shiroha praticando natação, e após estar se trocando, ela escuta o barulho de alguém estacionando, e rapidamente se esconde na piscina. E como já sabemos, é o Hairi chegando ali, e eles falam a mesma coisa que já sabemos. Depois disso, no outro dia, Shiroha é convidada por Ao para uma festa de boas-vindas ao visitante da ilha. Shiroha pergunta quem é. Ao responde que é um parente da Dona Katou, que é a avó falecida do Hairi. Então Shiroha diz que vai se conseguir. Durante a noite, vimos Hairi dando algumas dicas de natação a Shiroha. E diferente do episódio 1, onde a cena muda para Umi olhando o céu, aqui muda para Shiroha dando continuidade à sua natação, enquanto segue as dicas de Hairi. No outro dia, Shiroha diz a seu avô que vai dar uma saída e se encontrar com alguns amigos. Então, enquanto ela ia para a festa de boas-vindas, ela muda de ideia antes de entrar, e volta. Porém, Hairi a surpreende. Diferente do episódio 2, onde ela agradece o Hairi pelas aulas durante o dia, enquanto ele passeava pela ilha, aqui ela já o agradece após ele sair da festa durante a noite. Shiroha, então, o deseja uma boa viagem de volta para casa e sai correndo. Assim como no final do episódio 2, vemos Shiroha e Hairi juntos na praia, falando as mesmas coisas, onde Shiroha pergunta a ele por que ele se vê como uma ave ferida de passagem. Então ela sente como se estivesse olhando para o rosto de uma criança perdida. E ao ouvir as palavras dele, vimos os pensamentos de Shiroha aqui, e ela lembra de seu passado com seus pais e sua turma. Depois disso, o episódio começa a seguir em frente com o caminho original que não vimos em outros episódios. Aí aqui, vimos Umi acordando Hairi, porém dessa vez ao invés dela o chamar como Takahara-san ou Hairi-san, ela o chama de Oni-chan. E vimos que seu arroz frito piora a cada regresso de tempo, além de sua personalidade e aparências estarem ficando cada vez mais infantil. Após isso, Hairi anda pela ilha, e no caminho observa Shiroha que estava pescando. Então ele a ajuda a pescar, e depois dela ter feito comida para ele a convida para tomar um sorvete com ele para compensar a comida que ela preparou. Então quando chegam, acabam se encontrando com Tenzen e Ryoichi, que sem querer assustam ela. Então ela, Ao e Nomiki se divertem com os garotos, até que ela vai embora dizendo que não foi divertido. No outro dia, Hairi vai até o lugar onde Shiroha estava pescando, porém ela desmaia por causa da alta temperatura do calor. Então ele carrega ela e pergunta por que ela saiu por tanto tempo, e ela apenas diz que estava testando uma coisa, e que sabia que alguém iria ajudar ela. Então depois de deixar ela em sua casa, Hairi se encontra com Tenzen e Ryoichi, que fazem algumas revelações sobre Shiroha, dizendo que ela sempre foi do tipo que se afastava dos outros, desde pequena. E disseram que no passado, um colega de classe deles disse que todos seriam amaldiçoados pela Shiroha e morreriam. E disseram que apesar desse garoto não ter sofrido um dano sério, isso aconteceu quando Shiroha tinha aparecido. Mas que esses rumores não é uma coincidência apenas, e sim porque ela vem de uma família que era responsável por todos os rituais e festivais da ilha. E disseram que eles trouxeram coisas boas e ruins, e por isso há um consenso coletivo de que não pode se aproximar deles sem um bom motivo. Então Hairi pergunta se eles esperam que ele se afaste dela também. Mas eles disseram que também são amigos de infância dela, e pedem para que Hairi cuide dela o máximo que puder. Então ele aceita, terminando assim o episódio 15. O episódio 16 começa com Hairi e Umi agradecendo Shiroha pela comida, e a elogiam. Depois que Umi cai no sono,
Quando Hairi estava prestes a dizer algo, Shiroha corta dizendo que está indo embora, e diz que coisas ruins vão acontecer se ele ficar perto dela. E ele pergunta se isso é porque ela é alguma espécie de sacerdotisa importante da ilha. Porém ela não responde e apenas diz adeus. Então Hairi a convida para se divertir com ele no outro dia. Então eles saem com os amigos. Mas depois que a mesa de ping-pong do Tenzen quebra, eles arrumam um jeito de conseguir dinheiro para comprar uma mesa nova. Então eles montam uma barraca de comida preparada por Shiroha, no meio da praia. E após conseguirem dinheiro, eles compram uma nova mesa de ping-pong. Depois disso, Hairi então sugere que o restante do dinheiro que sobrou fique com Shiroha, já que ela foi a que mais trabalhou para conseguir esse dinheiro. Todos então concordam, porém Shiroha diz que não precisa, porque não vai fazer nada com esse dinheiro. Então Ao sugere que eles vão até a ilha principal para ela achar algo que queira comprar. Mas ela diz que não vai sozinha, e Nomiki sugere que ela leve o Hairi com ela. A princípio ela recusa, mas depois ela liga para ele dizendo que gostaria de convidar ele para um jantar e pagar uma refeição a ele. Então eles saem da ilha. Então enquanto andam pelo local, Hairi vê um trem que leva em direção à casa dele. Shiroha então pergunta como que é lá, e ele diz que a cidade é chata e lenta, mas que também tem muitos lugares legais por lá. E ela pede para que ele leve ela lá quando tiver tempo. Então ao pôr do sol, eles retornam para a ilha, e Shiroha agradece Hairi por tudo. Porém depois de ver um anúncio do ritual Natsudori, aí ela começa a se desesperar, enquanto tem uma visão se afogando e sendo salva por alguém que estava de relógio, e diz então para ele ir embora, deixando ele sem entender nada. Então mais tarde, durante a noite, Hairi encontra Shiroha na praia, e aqui ele conta sua história e motivo dele ir para a ilha, dizendo que era só um cara comum num time de natação do ensino médio, mas que seus amigos diziam que ele tinha talento, e que os veteranos lhe deram apoio e o transformaram ele no craque do time, e disseram que ele deveria ir atrás da vitória. Mas diz que não conseguiu chegar na final e que no fim ele falhou. E diz que no fim sentiu que perdeu o lugar dele na escola, na cidade e na casa dele. E por causa disso, ele fugiu para a ilha. Mas disse que apesar de tudo, seus amigos prepararam um lugar para que ele pudesse voltar. Porém antes que Shiroha dissesse que ele deveria voltar, ele a corta, dizendo que se estiver com ela, acha que vai achar uma forma de aproveitar as férias de verão. Então aqui, Shiroha conta um pouco de seu passado, e que havia um garoto que gostava dela, mas por não conhecer ele direito, ela tinha o rejeitado. Porém ele continuava indo atrás dela, então teve um momento que ela teve uma visão desse garoto caindo do penhasco e se afogando. Então ela foi até lá para ver se isso ia acontecer mesmo, e aconteceu. E ela diz que tem o poder de ver o futuro, mas que suas visões sempre são ruins. E ela diz que previu que irá morrer nesse verão, e diz que viu um céu escuro, luzes vermelhas e um mar furioso. Mas ela diz que não se importa em morrer, desde que ela não leve ninguém com ela. E nessa visão que ela teve, havia alguém com um relógio no braço tentando salvar ela. Relógio esse parecido com o que ela viu do Hairi. E aqui é revelado que ela estava aprendendo a nadar para poder sobreviver a esse futuro que ela previu. E depois de ouvir tudo isso, Hairi está disposto a vencer essa visão ao lado dela para que ela viva. No outro dia, o avô de Shiroha disse que se ela contribuir para o bem da ilha, esses falsos rumores sobre ela irão desaparecer. E ele diz que não tem como voltar atrás. Então depois de ouvir isso, Hairi pede permissão para estar ao lado da Shiroha quando essa hora chegar para proteger ela. Então Kobato diz para que ele prove que está preparado para isso, fechando assim o episódio 16. O episódio 17 não apenas finaliza o arco da rota comum de Shiroha, como também é o episódio que conclui o ciclo das 4 rotas que tivemos das heroínas que conhecemos. O episódio começa com Hairi treinando com o avô de Shiroha, para provar que é digno de estar ao lado de Shiroha para protegê-la. E Kobato diz que as artes marciais embaixo d'água é um ritual dedicado à divindade do mar. E depois, com muito esforço,
Hairi consegue vencer o desafio, além de superar seus traumas da natação. Depois disso, Kobato conta que Shiroha perdeu seus pais há 10 anos atrás, e que por causa disso, ela se fechou, e ele fala para ele cuidar dela. E Hairi diz que não vai sair do lado dela na hora do festival Natsudori. Então Kobato diz que a sacerdotisa do ritual Natsudori só pode ser acompanhada por alguém da família, e insinua que os dois se casem de mentirinha. Hairi aceita na boa depois de dizer que é grato por tudo que Shiroha fez por ele. Depois a cena muda pra Umi, que fica toda feliz com a notícia do casamento dos dois. E Kyoko diz que ele não precisava se preocupar com a limpeza do depósito, e que pode ir e focar nisso. Então depois, Hairi vai ao encontro de Shiroha, que estava se arrumando para o ritual. E eles conversam sobre uma forma do kimono dela ficar mais fácil de sair, quando chegar a hora que ela vai cair no mar. Então ela agradece ele por pensar nela. Então depois, Nomiki liga para Hairi dizendo que Shiroha fugiu do santuário e que Aoi estava ocupando seu lugar até ela retornar. Então Hairi tem a ideia de onde ela vai estar e vai atrás dela. Depois de encontrá-la, e ao encontrá-la vê ela preocupada com o festival, porque quanto mais se aproxima, mais as visões dela ficam claras e até consegue enxergar o que vai acontecer. E ela diz que novamente não se importaria em ir sozinha e que não gostaria de perder mais alguém importante para ela. Mas Hairi diz que mesmo assim, está feliz por ter a conhecido, e foi salvo porque ela estava ali, e pede para que ela não diga mais isso porque ninguém gostaria de perder ela. Então antes deles voltarem, ela mostra os vagalumes do mar, e diz que esse é um lugar secreto que o pai dela mostrou a ela há muito tempo atrás, e diz que desde aquele dia eles não brilhavam mais, e só brilharam de novo nesse verão. E ela diz que antigamente queria viajar para o futuro para acelerar o tempo e se encontrar com eles de novo. E que talvez esse seja o motivo dela ter essas visões. E ela diz que nesse momento não quer ir mais. Então eles retornam e no outro dia, quando Hairi estava indo ao encontro de Shiroha, ele dispara com uma borboleta, que o leva até a árvore Tachibana, onde a Umi estava. E quando ele a convida para ir com ele, ela sai e diz que vai passear mais um pouco. Então Hairi chega ao santuário e eles se casam. Então o festival acontece e Shiroha faz a sua dança. Depois de transportarem um barco, descobrem através da visão de Shiroha que uma garotinha que Hairi havia visto mais cedo estava lá. Então, com a ajuda de Ryoichi, Hairi e Shiroha vão atrás dela. E ela diz que quer encontrar a mãe dela e achava que se entrasse naquele barco, ele a levaria até lá. Então, quando Shiroha a tenta salvar, acaba caindo no mar. Então Hairi vai atrás dela para salvá-la. Então, quando tenta salvar Shiroha, Hairi ouve uma voz diferente, dizendo que elas eram os tecedores do tempo, e diz que não importa o quanto ele busque, será apenas em vão mesmo que ele volte e encontre este verão, e diz que não passará disso, e não apenas vão continuar a tecê-lo. Depois de lutar contra as correntezas, Hairi e Shiroha são guiados pela voz de Umi, para se salvarem até que Hairi consegue depois disso. E então, o episódio já muda para a cena do porto, onde Hairi já está indo embora. Então ele e Shiroha têm uma última conversa, e tentam abrir seus sentimentos, e Hairi diz que se lembrou de como se aproveita as férias de verão. Então quando Shiroha ia dizer alguma coisa, eles são interrompidos, dizendo que o navio já ia embarcar. Então quando Hairi está indo embora, Shiroha finalmente toma coragem e abre os seus sentimentos, dizendo que o ama. Ao ouvir isso, ele diz que voltará. Então o navio acaba tendo problemas técnicos, fazendo com que ele retornasse para a ilha. E após isso, ambos ficam envergonhados e não sabem o que fazer. E depois disso, o episódio termina com toda a galera próxima deles se juntando para tirarem uma foto, assim encerrando o arco de Shiroha. E aqui finalmente finaliza o vídeo. Esse vídeo não é para contar coisa por coisa do que aconteceu nesses episódios, e sim dar um resumo de tudo que tivemos durante as 4 rotas dessas personagens. Mas ainda assim, tentando explicar as partes mais importantes, e como isso aqui é um resumo, obviamente, eu não falei de tudo o que aconteceu no anime, e nem todas as falas. Mas ainda assim, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo.
E é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.